Olha, a presidente da CCJ no Senado, a senadora Simone Tebet, rechaçou ontem o projeto que altera regras do fundo eleitoral, o que poderá abrir brechas para o Caixa 2 e praticamente impedindo a fiscalização desse crime no país. E gentilmente nos atende a senadora do MDB de Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, que também preside a CCJ do Senado. Tudo bem, senadora? Bom dia, obrigado por atender a Jovem Pan. Imagina, bom dia a todos, bom dia Bruno, Denise, Thiago, é um prazer mais uma vez poder falar com a população brasileira através do programa de vocês. Nós é que agradecemos. Senadora, existe a possibilidade desse fundão eleitoral, como alguns parlamentares estão chamando, ir ao plenário sem passar sequer pela CCJ. Isso poderia provocar o quê? Por que isso é preocupante, senadora? Bom, acima de tudo, nos preocupa, né, numa democracia como a nossa, que existe duas casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal como casa revisora, que é justamente a casa que tira os excessos, que analisa num segundo momento um projeto já aprovado pela Câmara, que um projeto dessa envergadura, dessa complexidade, que envolve dinheiro público, nós estamos falando de fundo partidário e fundo eleitoral, nós estamos falando hoje em algo em torno de 3 bilhões e 500 milhões de reais, que esse projeto seja votado a toque de caixa sem o conhecimento dos parlamentares, que foi o que aconteceu semana passada. Chegou, foi pautado, todos nós nos surpreendemos, que esse projeto está fazendo aqui? Basicamente foi isso. E não conseguimos, porque o projeto é extenso, sequer saber o que estávamos votando. Foi necessário uma intervenção de vários colegas, de vários líderes, ponderando que é necessário, e há um acordo dentro do Senado Federal, de que qualquer projeto, especialmente os mais relevantes, passem por pelo menos uma comissão da Casa. Nesse caso, a comissão que analisa a legalidade e a constitucionalidade desse projeto. Então, a preocupação é essa. Quer dizer, como é que os representantes do povo, que estão lá para fazer a vontade daquilo que a maioria da população quer, vai votar um projeto que pode permitir aumento de recursos para fundos de campanha, quando nós não temos sequer recursos necessários para o básico da saúde, da educação, da segurança pública, da moradia, etc., sem conhecimento. Bruno Garchagen. Senadora, bom dia. Do ponto de vista do regimento e daquilo que pode ser feito formalmente, há uma possibilidade de jogar essa discussão para o ano que vem e que esse projeto possa ser melhor debatido, possa ser aprimorado, porque esse projeto é muito ruim, ele parece de todo ruim. É possível fazer isso para que não seja aprovado a toque de caixa e já passe a valer na eleição do ano que vem? É possível. Aliás, vamos, assim, de uma forma bem objetiva. Há um acordo dos líderes de que passe pelo menos por uma comissão. Quando nós estamos diante de um projeto realmente relevante, porque esse projeto é um projeto de partido, não é um projeto de país, não é um projeto de Brasil. Quando nós estamos diante de um projeto de país, um projeto realmente relevante, que envolva aumento de recursos para a saúde, para a educação, é possível o projeto chegar no Senado e haver um acordo de líderes, havendo a unanimidade dos senadores, ou mesmo o acordo de líderes, que esse projeto vai imediatamente para o plenário. Isso já foi feito mais de uma vez. Nesse caso em específico, em relação à sua pergunta, se os líderes entenderem que deve passar pelo menos por uma comissão, nós temos dois caminhos. Ou ele vai para a comissão extra-pauta já amanhã na CCJ, nós temos CCJ amanhã às 10 horas da manhã, e já vai para o plenário à tarde. Se nós tirarmos os excessos, por exemplo, desse projeto, e em seguida no plenário a gente discute, ou não havendo acordo, que esse projeto tramite naturalmente na CCJ. O relator vai ser designado, ele vai ter o tempo para apresentar o relatório e nós vamos debater, inclusive, com a sociedade através de audiências públicas. E também é uma terceira via. Nós podemos selecionar alguns poucos itens importantes do projeto, votarmos esse ano e deixarmos o restante para o ano que vem no amplo debate. É importante mencionar apenas que a urgência e a preocupação de alguns colegas é que qualquer mudança eleitoral para valer para a eleição de 2020, ela precisa ser aprovada até um ano antes. Então, se a eleição ano que vem for dia 5 de outubro, nós precisaríamos aprovar e o presidente da República sancionar essa lei até o dia 5 de outubro deste ano.
Senadora Simone Tebet pergunta agora de Rodrigo Constantino. Constantino. Bom dia, senadora. Tudo indica que houve muita má-fé nesse projeto feito na surdina, às pressas, e a senhora e outros estão realmente resistindo e lutando em prol do país. Como a senhora disse, é um projeto de partidos, não de país. A minha pergunta primeira é o que a população pode fazer para ajudar, porque é hoje isso e tem riscos, né? Então, qual o engajamento que a sociedade civil pode demonstrar para deixar claro para os demais senadores que não vão tolerar passivamente esse tipo de abuso. E também queria saber da senhora a sua opinião em relação ao fundo eleitoral, a como financiar a campanha. O que a senhora acha, por exemplo, do Partido Novo ser contra a existência do fundo eleitoral? Se existe uma viabilidade de bancar campanhas sem tanto recurso público numa situação em que o país está cortando em todas as áreas delicadas, importantes. Qual a opinião da senhora em relação a como sustentar essas campanhas políticas? Sim, sem dúvida. Eu vou começar pela segunda, que a primeira ela é bem mais rápida. Em relação ao financiamento de campanha, eu acho que esse é um debate que novamente tem que voltar à pauta do Congresso Nacional. Antes nós tínhamos o financiamento que era feito por pessoas jurídicas, especialmente por empreiteiras, por empresas, e isso se mostrou extremamente danoso. Se mostrou que era uma fonte de toma lá da cá. Me dê obras que eu repasso depois, no momento do eleitoral, recursos para a sua campanha. Me dê obras que nós vamos superfaturar e aí o agente político vai levar aí um quinhão, 10%, 5% do valor da obra superfaturada. Lembrando que trata de dinheiro público. A Justiça entendeu que não poderia ser mais esse o caminho, e aí abriu-se o que acontece no mundo, ou é financiamento privado de campanha ou financiamento público, que é o atual. Nós já temos o fundo partidário, que é anual. Esse fundo é para custear o gasto que o partido tem no dia a dia, e aí nós temos o fundo eleitoral. Esse fundo eleitoral é a cada 2 anos, no período eleitoral, onde se coloca um recurso em que, de acordo com regras muito rigorosas e dentro de limites, cada candidato tem um valor e depois tem que prestar contas. Mas você tem razão, Rodrigo, porque este fundo eleitoral nada mais é que dinheiro de imposto da população brasileira. O mesmo dinheiro que está faltando hoje em serviços públicos que estão falidos. Hoje nós sofremos um risco de paralisação total de programas públicos fundamentais para o futuro do país. Cortes na educação, na ciência, na tecnologia, não precisa avançar. Quem precisa de saúde pública, quem está procurando, está na fila do programa Minha Casa Minha Vida, sabe a dor que é viver num país em crise em que falta recursos. Paralelo a isso, você tem dinheiro sendo investido em campanha. Eu, particularmente, acho que tem que ter um financiamento, mas um financiamento modesto. Por quê? Sob pena também, e isso é muito importante, sob pena também só das elites se elegerem. Eu, por exemplo, que tenho um pouco de condição financeira, teria condições de financiar a minha campanha. E aquele cidadão que vem do bairro, que vem dos movimentos sindicais, aquele trabalhador de chão de fábrica, aquele cidadão que quer ser candidato e que não tem condições sequer de fabricar um santinho ou mesmo de ir para a rua com mais 2, 3 pessoas auxiliando. Então, eu acho que se não há financiamento privado de campanha, tem que haver um financiamento público, mas não pode ser nessa ordem de bilhões de reais. Tem que ser algo modesto para todo mundo em igualdade de condição, poder fazer campanha. Repito, sob pena de nós só termos hoje empresários, grandes comerciantes, produtores rurais ganhando eleição porque teriam condições de financiar as suas campanhas. Em relação à população, gritando mesmo, através de rede social. A imprensa, que é livre, que é vigilante, que é investigativa, tem um papel decisivo nesse processo, mas eu finalizo sua pergunta acreditando no bom senso dos líderes do Senado e do presidente do Senado, de que vai passar pela comissão, embora infelizmente eu acho que vai ser relâmpago, ela vai passar amanhã e depois vai para plenário, mas eu acredito principalmente no bom senso do plenário do Senado. Nós somos 81 senadores, não é possível que não tenhamos 41 colegas
enxergando que este projeto, embora tenha um ou outro avanço, ele representa um retrocesso naquilo que nós estamos a duras penas tentando conquistar, que é a confiança da população brasileira. É um retrocesso em relação à transparência, em relação à prestação de pública, em relação à caixa preta que eram no passado os partidos políticos. Eu tenho que acreditar no bom senso dos meus colegas senadores. Senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, presidente da CCJ do Senado. Mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom trabalho para a senhora. Até a próxima. Eu é que agradeço. Um bom dia a todos.